Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui nesse encontro, nessa tarde especial para o nosso bate-papo. Um assunto tão importante que eu estou aqui com meu amigo Maurício, Dr. Maurício, para compartilhar conosco esse assunto que mexe comigo, com certeza, mexe com a vida do Dr. Maurício, mexe com a vida de todos nós, a nossa saúde. E como isso implica na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade. Creio que nós vamos sair daqui hoje abençoados. Primeiro, porque Deus está aqui conosco. Amém. Desde já, meu amigo, pastor Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite nessa tarde, para a gente compartilhar um pouco, bater um papo sobre esse assunto especial. Mas para isso, eu gostaria de orar. Amém. Pedir a direção de Deus para a gente levar essa palavra de uma maneira bem tranquila aos corações dos nossos ouvintes, e com certeza vai ser algo que vai mexer com você e comigo, e nós seremos mais uma vez edificados por aquilo que vai acontecer aqui. E o texto que nós escolhemos para nós estarmos conversando um pouco nessa tarde tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui. E guarde no seu coração aí, porque isso faz parte da minha vida, do meu relacionamento com Deus. E diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por esse tempo e te agradecemos desde já pela vida do Dr. Maurício, nosso irmão, que está aqui conosco, e nós vamos compartilhar um pouquinho, Senhor, daquilo que queima em nossos corações, da importância desse tema. Que o Senhor mesmo, que tem cuidado de nós, tem nos abençoado até aqui, conduza, Senhor Deus, essa conversa e que sejamos totalmente abençoados pelo Senhor. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigão, mais uma vez, obrigado. Eu sei que você hoje tirou esse tempo especial para estar conosco e assim compartilhar um pouco da sua experiência conosco, esse cuidado, essa visão de corpo, de saúde, que com certeza tem impactado a sua vida. E você, como médico, né, com certeza tem enfrentado aí durante esse tempo esses desafios, né? Dê uma saudação, assim, até lembrando a sua família que está conosco aí, ó. Sim. Primeiramente, gostaria de agradecer, pastor Maurício, meu xará aqui, pela oportunidade, pelo convite que vocês me fizeram. Para mim é um prazer estar aqui. Esse bate-papo, nós já estávamos num bate-papo há poucos minutos agora. Isso. E vai ser muito prazeroso, com certeza. Essa amizade, esse laço, né? Estreitar esse laço de irmandade, né? Entre nós. Mas eu agradeço muito aí o convite. E eu tenho minha família aí também que tá assistindo. Daqui a pouco podem mandar perguntas pelo chat, né? Para minha família. Fiquem à vontade. Nós estaremos aqui à disposição. Vença. Em Maurício, Dr. Maurício, olha só como é interessante a gente trazer esse assunto, como nós estávamos conversando, a importância que o Senhor, né, como nós acabamos lendo no texto, dá ao cuidado do corpo. A gente tem visto aí alguns autores e alguns pastores dando essa ênfase ao cuidado do corpo, da saúde, né, em relação ao meio cristão mesmo, porque muitas das vezes a gente tem que ter essa relação entre fé, o cuidado, assim, o que a Bíblia nos ensina em relação a isso, né? Isso. E o próprio apóstolo Paulo, né, ele coloca a forma que ele encara o ministério dele, ele encara como um atleta. E o atleta, a gente sabe, né, que tem que cuidar bem do corpo, porque além de ser a vida dele, podemos dizer assim que é um instrumento de trabalho, né? Sim. E aí, como que, assim, o cuidado do corpo, assim, como o senhor tem visto isso hoje no meio da igreja? As pessoas têm falado pouco, têm falado muito, ou nós podemos ser mais ousados nessa área? Perfeito, pastor Maurício.
O cuidado com o corpo sempre é importante, né? Nós somos templo do Espírito Santo e para isso a gente precisa cuidar desse templo, né? Assim como a estrutura, por exemplo, de um templo, a gente precisa fazer manutenção, cuidar, a parte elétrica, iluminação e assim por diante. Também o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, a gente também precisa cuidar desse templo, né? De maneira geral, a religiosidade acaba trazendo uma conotação de mais ênfase em cima da parte espiritual. Isso, verdade. E às vezes a gente deixa um pouco de lado a parte física, né? Achando que a gente deve dar mais ênfase no espiritual. E na minha visão, pastor Maurício, a gente precisa cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso. Uma coisa não invalida a outra, né? Então, algumas doenças, por exemplo, são ocasionadas por dificuldade na manutenção do corpo. Então, essas doenças, elas precisam ser evitadas, né? Então, por exemplo, um sedentarismo. A gente tem que evitar o sedentarismo, fazer atividade física, diminuir o peso, né? Diminuir a obesidade. Nós estamos numa epidemia global de obesidade, mas a gente tem que combater isso, né? A gente tem que evitar. Alimentação, como é feita a alimentação, até a questão da doença mental também, né? Verdade. A nossa capacidade de conseguir relaxar, ansiedade, tratamentos de depressão e assim por diante. Então, de maneira geral, o cuidado do corpo deve ser feito de uma maneira também com a mesma importância que a gente dá hoje para o lado espiritual. Sim. Então, hoje, muitas vezes, a gente tem períodos de leitura bíblica, por exemplo, para espiritualmente eu fortificar a minha estrutura. E eu preciso também de um tempo também para o corpo, para a gente poder manter o corpo saudável, né? Interessante, doutor, é que antes a gente não tinha essa informação tão fácil, né? Perto de nós. Porque a gente não tinha tecnologia, não tinha as coisas, assim, a forma rápida, atendimentos rápidos, e nunca teve tão evidente, né? Essa preocupação, lugar que ensina, que orienta. Então as classes, né? Esse ensino, esse cuidado tem chegado a todos. Mas mesmo assim ainda parece que as pessoas têm essa dificuldade. E assim, a cultura, isso é cultural? Não é? Como é que... eu tenho uma interpretação para isso, pastor Maurício, que assim, hoje em dia, as gerações de hoje em dia têm muito mais informação, muito mais facilidade de acesso à informação. Mas talvez pela facilidade de acesso à informação, busca-se uma informação mais superficial. Então, tudo que exige hoje em dia, e não só na área da saúde física e tudo, mas tudo que exige um pouco mais de persistência, um pouco mais de gasto energético em cima do projeto, existe um pouco mais de resistência para ser feito. Eu costumo dizer que isso aí é um efeito das redes sociais, né? A rede social te entrega informações muito rápidas e assim, vídeos curtos, fotos, informações muito rápidas, né? Então a gente acostuma o nosso cérebro, isso é uma opinião, né? Mas a gente acostuma o nosso cérebro a ter projetos curtos e com resultados rápidos. Verdade. E aí, quando a gente coloca isso na área da saúde, gera uma dificuldade. Porque, por exemplo, para você fazer uma atividade física, por exemplo... O processo... não é rápido, né? Você exige que seja feito com uma certa persistência, que todo dia a gente dê uma caminhada e assim por diante. E a alimentação, por exemplo, né, que a gente hoje tem uma alimentação muito farta em comida calórica, em comida com alta taxa energética, e a gente gasta muito pouca energia no dia a dia da nossa geração. Mas, e aí a persistência em cima do exercício é muito complicada, porque exige que tenha uma metas de médio e longo prazo. E eu acho que a nossa geração, com o volume de informação e
e essa treinamento cerebral para respostas curtas acabam inibindo esses projetos de médio e longo prazo, na minha opinião. E aí a gente entra com aquela ideia, né? Prevenir é melhor do que remediar, com certeza. Então, eu acho que a gente entra nessa questão. E até porque quando eu como pastor, por exemplo, no gabinete, a gente ouve muito esse questionamento de saúde e a gente com as pessoas orando, pedindo cura, fazendo campanha por cura, essas coisas todas, né? Sim. Natural. Uhum. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas, por outro lado, a gente pode trabalhar bastante a prevenção e também juntar as duas coisas, né? A nossa responsabilidade com o nosso corpo, como você mesmo disse, que é templo do Espírito Santo. Sim. Então, nem é nosso, né? Pois nem é nosso, né? Nós temos que cuidar dele para ser ocupado pelo Espírito Santo, né? Para ser usado vamos dar pelo Espírito conta Santo. a Deus disso, né? Sim. A Bíblia diz assim que a gente dá conta a Deus tudo que nós fazemos de bem ou de mal através do corpo. Olha só. Isso. Ele vai cobrar disso. Isso. E a gente entendendo essa responsabilidade, por que eu digo isso? Porque muitas das vezes tem pessoas que têm dificuldade em desenvolver uma fé, uma dinâmica de vida cristã por questão de saúde. E às vezes é falta de prevenção. De ter organizado melhor o seu tempo nessa dedicação. E realmente, né, Pastor Maurício, a gente vê assim muito essa prevenção tem que ser desenvolvida, né? Tem que ser desenvolvida e nessa relação que o senhor comentou da cura com... Eu acho que assim, a Bíblia é muito clara em mostrar que a gente pode e deve buscar mesmo ações do Espírito em cima de cura, em cima de melhoria de bem-estar e assim por diante. Mas muita coisa é da nossa atitude mesmo, né? Nós tem muita coisa que Deus nos dá a oportunidade de se prevenir. Não adianta deixar passar as oportunidades todas e depois buscar, né, uma solução imediata e espiritual apenas, né? Temos que fazer a nossa parte também. Eu mesmo essa semana levei um puxãozinho de orelha. Olha, tá o seu peso aí, como é que tá a coisa, né? Ganhei um puxãozinho de orelha, né? Então tem gente olhando a gente, tem gente percebendo a gente, tem gente cuidando da gente. Isso. É importante a gente ter alguém, um pastor, um discipulador, alguém que te olhe e te lembre. Às vezes é coisa que você sabe, né? As pessoas sabem que tem que cuidar, mas está tão focada. Por exemplo, a gente vê pessoas que vivem para o trabalho. Trabalho. É justo. É uma busca necessária? Sim. Mas sem tirar o cuidado do corpo, porque ele vai precisar desse corpo para continuar trabalhando. O quanto está sacrificando nesse sentido, né? Existe um propósito, assim, a prevenção da saúde é importante, eu acho que é vital para todos nós, né? E negligenciar essa prevenção não está dentro do script cristão, né? Não é uma consciência cristã. Não é a consciência cristã. Então a gente tem que realmente focar nisso, cuidar dessa área, porque como a gente começou o nosso podcast falando aqui, é o templo do Espírito Santo. A gente tem que cuidar dele mesmo e assim, é muito comum o cristão está muito na atividade espiritual e aí tem uma barreira em algumas certas religiões da questão da vaidade. Não pode ser vaidoso, então cuidado com o corpo demais não é um empecilho, né? Não pode ser feito. E eu acho que assim a gente tem que superar um pouco essas visões, na minha opinião, e a gente tem que cuidar da nossa saúde mesmo, né? E eu vejo que o cuidar do corpo é um cuidar espiritual. Faz parte disso. Faz parte. Porque quando uma dor de cabeça atrapalha a gente orar. Isso. Atrapalha a gente ler a Bíblia. Atrapalha a gente ficar num ambiente de culto. Olha só como uma dor na coluna. Uma dor na coluna.
que te incomoda. Incomoda. Né? A pessoa às vezes assim, eu não consigo ler. Uhum. Porque quando eu leio me dá dor de cabeça. Quando eu leio eu me sinto cansado. Uhum. Mas como está esse preparo para a leitura? Entende, doutor? Então a gente, ouvindo o senhor falando isso, colocando essas observações para nós, dessa questão da prevenção, é muito bom ouvir de quem está no campo cuidando da nossa saúde, orientando, se preparou para cuidar. Isso. Então, e assim, eu acredito que você tenha bastante experiência. Uma coisinha que a gente estava conversando ali, a respeito desse período que nós passamos de pandemia. Você teve muito no front, né? Ali dentro, vivendo essas experiências. Conta um pouquinho pra gente como foi, algumas experiências marcantes na sua vida nessa área. Tem bastante coisa interessante desse período, né, Pastor Maurício? Eu sou médico da área da terapia intensiva, que é o UTI. E aí, no início da pandemia, eu fui convidado para trabalhar no Hospital Vitória, que foi um hospital de campanha aqui da Prefeitura de Curitiba, para abrirem leitos para poder acolher todos os pacientes. A demanda era muito grande, né? E aí a nossa equipe lá no Hospital Vitória teve muita experiência, assim, de vários tipos, né? Experiências do campo profissional mesmo, né? De como operacionalizar uma demanda tão alta. Então, tem várias experiências nesse sentido. Mas trazendo para o campo aqui do nosso podcast da parte espiritual, também a gente teve bastante experiência lá, eu tive muita experiência lá. Principalmente experiências relacionadas com o luto. Olha aí. Porque, infelizmente, nós tivemos bastante pacientes que faleceram nesse período. E aí, a maneira como as pessoas lidavam com o luto foi uma coisa interessante, sabe? Espiritualmente falando. Então, a gente pode, por exemplo, separar de cristãos e não cristãos, como é que lidaram o luto. Então, tive experiência, como o volume, infelizmente, era muito alto, tive experiências de lidar de diferentes pessoas, diferentes reações, a maneira como encaravam, né, a morte. E eu posso trazer até um assunto um pouco mais profundo, mais interessante. Sim, com certeza. Que é como nós cristãos a gente lida com esse momento de fim de vida, sabe? Então, eu tive experiências de, por exemplo, pacientes cristãos que pediam, por exemplo, escolhiam, falavam, não, doutor, eu não quero nem ser entubado, deixa eu morrer, eu estou bem, eu estou meio organizado já espiritualmente, então eu estou bem nesse sentido. E também a gente teve experiência ao contrário, de pessoas cristãs também, que se desesperaram no momento que chegaram a enxergar a finitude da vida, né? Então, essa é uma área muito interessante. Eu, particularmente, até faço... Eu sou pós-graduado em cuidados paliativos. Olha aí. Que é uma área específica, né, de cuidados de fim de vida, principalmente, de pacientes em fim de vida. Então, a gente tem essa experiência de ver o quanto a religião consegue apoiar ou não esse momento. Olha só. E é bem interessante. Então, dependendo da sua maneira de lidar com a religião e com a espiritualidade, porque na prática são duas coisas um pouco diferentes, a religiosidade da espiritualidade. Verdade. A religiosidade, nós estamos falando aqui do rito, da nossa liturgia, nossa maneira de lidar com a nossa crença especificamente. E a espiritualidade é um pouquinho diferente, que é no sentido de como eu lido com Deus, né? A minha relação. A comunhão com Deus, né? A comunhão. Isso como aí. eu lido, como é essa comunhão, como eu sinto que Deus lida comigo. Então, são coisas... Às vezes eles se encontram, mas tem áreas separadas também da espiritualidade e a religiosidade. E aí, dependendo como é encarado a espiritualidade, principalmente, essa maneira de lidar com o fim de vida é diferente. Então, eu tive, por exemplo, um caso marcante que ficou comigo na minha, não só na pandemia, mas ao longo do meu trajeto do cuidado paliativo,
que era um rapaz que era jovem também, eu tinha 30 anos mais ou menos na época, e ele também. E ele, uma doença terminal, fim de vida, e a família bem religiosa, cristã, bem religioso, a mãe e o próprio rapaz também. E aí a mãe me ligou um dia pedindo: doutor, eu fiquei sabendo que você trabalha com a parte de fim de vida e tal, eu queria que você viesse na minha casa para visitar meu filho, porque meu filho está com uma doença assim, assim, e ele não quer ir de jeito nenhum para o hospital. Eu falei: não, então eu vou aí e faço uma visita. Cheguei lá, pastor Maurício, o rapaz me tratou assim muito mal no primeiro momento. Uhum. Aí eu sentei com ele e falei: olha, queria entender um pouco qual que é a sua resistência e tudo mais. Ele falou: não, vou te explicar. Eu sou cristão, estou bem organizado espiritualmente, já entendi que minha doença não tem cura, e eu não quero que ninguém fique tentando mais coisa comigo, prolongando meu tempo de vida. Eu sei para onde eu vou e eu quero ir assim, para mim está tudo bem, já chegou o meu momento. Olha só. Falei: olha, então tá de comum acordo como eu penso também. Eu falei: olha, eu também sou cristão, eu também sou da igreja evangélica, e eu estou aqui justamente para acompanhar o seu caminho de fim de vida de uma maneira com o menor sintoma possível. Eu não estou aqui para evitar isso. A morte vem para todos, né? Uhum. Todo mundo, a não ser que Jesus volte e aí a gente seja arrebatado, né? Verdade. Aí existe essa possibilidade, mas enquanto isso não acontecer, a morte vai acontecer para todos nós. E aí eu expliquei para ele o propósito desse cuidado paliativo, né? Que é a gente acompanhar o paciente até o fim de vida, sem tentar nem antecipar o momento da morte, nem adiar o momento da morte através de aparelhos e tudo mais. É aceitar que esse momento vai chegar e a gente vai trabalhar esse momento. E aí foi muito interessante para mim, que eu acompanhei. Aí ele se abriu e falou: agora eu estou entendendo por que você veio. Achei que você vinha aqui para me propor, para ir para o hospital, transfusão, intubação e tudo mais. Falei: não é esse o objetivo. E aí eu acompanhei ele durante 2 semanas, que foi o período que ele ficou ainda vivo antes de falecer. E o mais interessante é que na véspera do falecimento dele, eu vi que ele estava desconfortável, eu já tinha otimizado os medicamentos, e aí eu cheguei para ele e falei: olha, a próxima etapa que nós vamos ter agora é eu fazer um remédio que você vai dormir, porque você está bem desconfortável, apesar dos remédios que eu estou te oferecendo, então nós vamos fazer um medicamento para você ficar mais sonolento. Aí eu perguntei para ele: você quer conversar com alguém antes de eu começar o medicamento? Ele falou: não, eu já conversei ao longo das últimas semanas, e a mãe dele do meu lado. Eu já conversei, já está tudo certo, a gente pode fazer o medicamento e tudo, realmente eu estou desconfortável e tal, ok. Aí eu comecei o medicamento. Quando eu estava saindo do quarto, isso a gente já estava no hospital. Olha só. Nos últimos dias de vida dele. Quando eu estava saindo do hospital, eu vi umas irmãs assim da igreja chegando para fazer oração. E aí é o ponto que eu acho mais interessante. Que eu presenciei isso. Eu estava saindo do quarto com a mãe do rapaz, e aí as irmãs estavam chegando no corredor do hospital. E as irmãs falaram: olha, fulana, nós viemos orar para a cura do seu filho. Aí ela fechou a porta, a mãe fechou a porta e falou assim: peraí, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Se Deus quer curar, eu aceito a oração, mas orem para que Deus faça a vontade dele. E não só a cura especificamente. Para que Deus faça a vontade dele na vida do meu filho. Se Deus quer levá-lo, deixa Deus levar, porque ele vai para um lugar melhor do que o que ele está sentindo aqui agora. Agora, se Deus quer restaurar e curar, nós também estamos abertos a isso. Achei interessante essa maturidade no fim de vida, tanto do menino, antes que eu já tinha conversado com ele, como da família. E ele foi o pivô para criar essa maturidade espiritual para todos ali da família. Para entenderem que a nossa vida, no momento que a gente morre, pastor, a gente começa uma outra vida que a gente acredita, que a gente confia, porque está nas Escrituras, uma vida eterna, uma vida melhor, uma vida com diferentes propósitos.
Então, às vezes, isso no meio cristão não é muito fácil da gente entender. Né? A gente fica, às vezes, um pouco apegado também à nossa vida aqui. E a vida espiritual pós-morte, vamos chamar assim, né? Após a morte, tem uma vida inteira aí, eterna, e a Bíblia nos diz que é melhor do que a nossa. O próprio aqui. Jesus, dentro do que você está falando, o próprio Jesus, né? Ali na cruz ele fala: Pai, se for possível, né? Passe de mim esse cálice. Isso. Quer dizer, mas ele falou assim: mas não seja feito como eu quero. Isso. Seja feito à tua vontade. Então ali ele entendeu o quê? Propósito. Acho que esse tempo que a gente cuida do nosso corpo é para ir até onde Deus diz que vai. Porque tem tempo. Sim. Claro, tem pessoas antecipando isso, porque não cuida bem do corpo. Isso. E a gente sabe que tem coisa, não é por falta de cuidado, acontece. Isso. A natureza orgânica, né? O senhor pode falar muito melhor do que eu sobre isso, dá um caminho que a pessoa não preparou para aquilo. A gente vê super atletas, pessoas que cuidam da saúde, e infelizmente não vence determinada, a própria pandemia mesmo, né? Isso. Quantas pessoas que eu conheço, algumas, né? Talvez o senhor também, lá com 90 anos, teve 2 vezes Covid e passou. E tá firme, né? Firme. E tem um menino lá com saúde, com tudo, não venceu. Isso, tem vários casos. Então, são coisas que a gente não entende, mas a gente entende o quê? O propósito de Deus nesse sentido. Isso. Mas por que a gente fala isso? Que a igreja, ela recebe muita gente, né? Cuida de muita gente. Principalmente você falando disso, nós pastores, e eu, por exemplo, eu visito muito pessoas no leito de enfermidade, a gente cuida pessoas que têm doenças crônicas, né? Então a gente percebe o sofrimento com a doença, mas também a gente vê muitas pessoas resolvidas, porque consegue ver Deus, ver o cuidado de Deus, independente das circunstâncias, né? Isso. Eu acho que é bem essa consciência quem nós somos em Cristo, né? Tanto para vencer uma circunstância, um estado de doença, quanto para entender que não vai vencer. Você sabe que é interessante isso, pastor Maurício, porque assim, tem um trabalho que recentemente até eu participo de um grupo de WhatsApp que são várias pessoas da área da saúde, que o grupo é específico para espiritualidade, religiosidade e saúde, né? Então tem discussão nesse grupo, tem encontros virtuais e assim por diante. E aí no grupo eles lançaram um trabalho, uma revisão que pega diversos trabalhos, que saiu em 2012, esse trabalho. E ele elencou quais são os benefícios que a religiosidade e a espiritualidade causam no nosso enfrentamento a doenças, né? Olha aí, que legal. Muito legal, muito interessante esse trabalho. E aí ele até separou vários itens, assim, por exemplo, como a gente comentou, de prevenção, de bem-estar, de saúde e bem-estar. Então o trabalho mostra lá que a religiosidade ajuda nesse ponto. Aí, assim, a gente só precisa fazer uma diferenciação, porque, às vezes, o ponto positivo é da religiosidade e, às vezes, da espiritualidade. Como que eu digo, para dar um exemplo rápido aqui para você? Da religiosidade, por exemplo. O nosso ambiente de convívio entre os irmãos da igreja dá um suporte social um para o outro, né? Então, hoje eu estou mais entristecido, eu tenho acesso a outras pessoas que sentam, conversam. Então, isso é um apoio religioso dentro dos conceitos para a saúde. E eu tenho pontos de espiritualidade. Então, a minha maneira como eu lido com Deus e a maneira como Deus lida comigo, o Espírito Santo lida comigo, isso também me ajuda a enfrentar. Então, um dos pontos que você trouxe na sua fala, que eu achei interessante, que é assim, como a gente enfrenta, nós cristãos, como a gente enfrenta uma doença, por exemplo. Então, algumas coisas religiosas nos ajudam. Como eu disse, nós estamos em convívio, então eu tenho um apoio, uma rotina, uma crença,
e assim por diante. E na espiritualidade também. Porque eu atribuo, por exemplo, esse trabalho mostrou que quem tem a religião como norte na sua vida, sente que existe mais uma sensação de controle sobre a situação que ele está vivendo. Então eu estou doente, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Isso. Então é uma sensação de que existe um controle e eu confio em Deus. Então isso pode trazer uma paz para mim. Verdade. Uma paz para mim porque existe um controle, mesmo que a doença em si não seja resolvida. Eu tenho como lidar, como atribuir a responsabilidade, não a mim propriamente dito, mas a Deus. Olha, Deus, cuida de mim. Isso. Entendeu? Eu entrego a minha vida para o Senhor e essa doença está na minha vida. Não necessariamente precisa ser curado especificamente, mas apenas essa parceria, vamos chamar assim, espiritual, você com Deus ou você com o Espírito Santo, apenas essa parceria, os trabalhos já mostraram que tem uma melhora da maneira como você lida com a doença. Então, só o fato, eu não estou falando nem de que tem uma intervenção em cima da doença, né? Sim. Mas uma pessoa que lida com uma doença, que tem esse apoio e outra que não tem, já tem uma diferença da maneira como encara, da maneira como isso como encara as dificuldades no trajeto da doença e assim por diante. É a mesma coisa, né? O doente, ele tem lá a família que o apoia, que o ajuda, e aquele doente que a família abandona. Isso. Também o corpo, essa somatização, né? Isso. Também trabalha para o lado contrário, né? Sim. Então, como você está falando, o convívio no meio do povo de Deus, a oração. Eu fico imaginando, tem tanta experiência, podia estar contando aqui algumas, de pessoas que chegam no culto, né? Tô com dor, tô com isso, tô com aquilo. E a gente percebe assim, mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tá, nananana. A gente já percebe que é uma soma. Ela é uma soma, ela somou, ele somatizou algumas coisas que causou esse trauma no corpo, nas emoções dela, que vamos aqui no cantinho, vamos orar. Isso. Mas antes de orar, você não quer falar sobre esse problema, não? Aí ela conversa, vamos orar pelo fulano que fez isso, vamos perdoar. Isso. Vamos, você vai voltar para o mesmo lugar, essa pessoa vai estar lá. Então vamos, e ali oramos e conversamos, adoramos ao Senhor, ela vem para o culto. Aí ela ouve a palavra, ora, chora. Isso. Ela sai daqui curada. Isso. Porque a soma foi desfeita, né? Focou o problema. Então, quer dizer, tem remédios que Deus vai trabalhar dessa forma. Com certeza. E a gente, porque as nossas emoções, né? Ela nos trai muito. Esse senso de defesa nosso nos trai muito e abre um ponto, um enfraquecimento do nosso organismo que gera algumas coisas diferentes. Físico, né? Que gera físico. Mas que bom, doutor. Você sabe que tem um ponto que você colocou, pastor, que tem uma moça já falecida na Inglaterra, chama Cicely Saunders. Ela é uma das fundadoras do cuidado paliativo moderno. E ela traz exatamente isso que você falou. Ela traz um conceito chamado de dor total. A dor somatizada, ela falava assim, não é uma dor física apenas. Existe componente físico da dor ali, uma ferida, enfim. Existe o componente social, porque às vezes essa ferida, no meu exemplo, gera um estigma e ela potencializa a dor pela parte social. Tem a parte psicológica de lidar com aquela dor e tem a parte espiritual. Então é exatamente isso. Quando você está, no seu exemplo, lidando com uma pessoa que vem aqui com uma dor e você senta e fala, olha, abre seu coração, vamos conversar, eu vou orar, Deus vai cuidar de você, o Espírito Santo, a partir do momento de sair daqui, ele vai junto com você, ele vai lidar com você, vai junto com você, te consolando e te ajudando nesse processo. É como se a gente desse um analgésico para a pessoa.
Então, uma parte desse componente da dor está sendo tratado também. Né? Então, é exatamente isso. Que interessante. E veja que a Cicely Saunders nem é religiosa. Ela não tem nenhuma relação com essa parte cristã. Né? Doutor, vou fazer aquela pergunta que o pastor gosta de fazer. Né? A gente vê muita coisa assim de milagres, né? Do sobrenatural, né? Que realmente também acontece. Sim. Assim, não sei como. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, ela tinha H1N1. H1N1. E estava muito mal e foi, o médico falou assim, ó, não vai ter jeito, não vai. E eu tava, naquele dia, assim, eu tinha orado. E uma pessoa falou assim, pastor, vai visitar o fulano? Aí eu, tá legal, fui lá. E fui orar. Falei, Deus, oramos. E naquela hora ali o Espírito Santo falou comigo assim, ele vai ser curado. Falou. Então, aí tinha um enfermeiro do lado dele. Falei assim, você acredita que ele vai sair daqui? Aí ficou assim meio que, assim, não, mas olha, ele vai ser curado. Amanhã ele não está mais aqui. Amanhã ele já está no quarto. Doutor Maurício, foi essa ação de Deus. Porque a gente crê. A Bíblia diz, né? Sim. A gente vê, tem tantos exemplos na Bíblia em relação a isso. Mas o que acontece? Às vezes nós só colocamos, é isso que eu queria chegar, só colocamos a espiritualidade, não fazemos a nossa parte. Isso. A gente tem que cuidar, a gente tem que ir para o médico, tem que fazer os exames, tem que ter a rotina médica. Claro que nós vamos orar para que isso seja trabalhado em nós. Eu acredito que a consciência do cuidado do corpo tem sido perdida nesse sentido. Eu concordo, e aí eu coloco da seguinte maneira, pastor, até da atribuição do papel da medicina ou da área da saúde de maneira geral ao tratamento. Né? Às vezes existe o risco da gente negligenciar esse outro lado. Né? Então, por exemplo, processos de cura, ele pode acontecer de uma maneira inusitada e não natural, né? não fora extraordinário ou fora do normal. Sim, né? Que aí a gente usa realmente a atribuição de um milagre. Né? Pessoas que não tinham um braço, por exemplo, faz uma oração, aparece, eram cegas de nascença, passam a enxergar. Isso aí são coisas que a medicina não conseguiria explicar isso. Né? Uma coisa sobrenatural. Acredito mesmo que tenha. E tem alguns processos de cura que ele vem através do Espírito Santo usando as pessoas. Então eu, por exemplo, que trabalho dentro da UTI, o Espírito Santo me usa lá dentro da UTI para fazer as melhores escolhas. Eu oro para todos os dias, Deus me ilumina. Isso. Nós temos que tomar algumas decisões que às vezes é complicado, né? É difícil você tomar uma decisão. E essa iluminação do Espírito Santo nos guiando também é um processo de atuação do Espírito Santo em cima da vida da pessoa. E nesse sentido, pastor, às vezes a gente vê, por exemplo, dentro da própria igreja nossa, pela religiosidade e espiritualidade, existe uma negligência em cima do tratamento. Então, não, eu não vou tomar um remédio. Deus vai me curar, o Senhor vai me curar. Deus vai me curar, entendeu? E tem que me curar. E não tem outra opção, entendeu? Não, às vezes Deus está usando ali, olha, você tem condição financeira para comprar um medicamento, controla essa hipertensão, controla essa diabetes, entendeu? Para a gente evitar problemas futuros. Então, eu enxergo como uma maneira também. E você sabe que é interessante, quando a gente fala hipertensão, diabetes, a gente vê ocorrer esse tipo de coisa, de resistência, mas principalmente no lado das doenças mentais. Na doença mental, e aí um exemplo muito claro é a depressão. Então existe muita visão em cima do tipo, eu não vou tratar essa depressão porque eu vou orar e Deus vai me curar e... Ok, pode, nada impede, pastor Maurício, mas como a gente está fazendo a analogia, às vezes Deus abre portas ali de falar, olha,
usa um medicamento, vamos tratar esse medicamento, você está numa fase... Não é pecado usar medicamento, não. Não é pecado, pois é. Não é pecado, não. Eu não tô deixando de acreditar, não é isso. O medicamento também está aí para servir a nós como um todo. E Deus deu sabedoria para as pessoas que criaram os medicamentos também para a gente poder usar, né? Não impede. Então, talvez esse é um recado principal do nosso podcast, que assim, a gente tem que usar os recursos da saúde também, né? Não invalida nosso lado espiritual isso. Na minha opinião, não invalida nossa capacidade de lidar com Deus, nossa fé. Então, nós não precisamos o tempo todo estar usando a nossa fé apenas para negligenciar o lado humano da coisa. Né? Fugir do processo. A gente pode conciliar, na minha opinião, não tem. Meu querido, como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Olha só, como você está cuidando da sua saúde? No seu tempo a sós com Deus, na sua devocional, coloca isso como meta. Também cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Que isso também é adoração ao Senhor. Isso também serve como testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos incentivar outros. Vamos fazer do nosso cuidado com a nossa saúde uma maneira também de nós testemunharmos do amor de Jesus que nos alcança, que nos alcançou nesse cuidado, para que eu e você possamos cada dia mais desenvolver a nossa espiritualidade de uma maneira mais leve, mais saudável. Né? Já tem vários problemas que nós enfrentamos, mas o que cabe a nós, vamos fazer. Fica essa reflexão para você, para nós aqui que estamos conversando sobre esse assunto. Né, doutor? Olha. Isso aí. Muito bom. Olha que muito bom. Agora que eu vi que passou já 1 hora da nossa conversa. Mas é assim mesmo, né? O assunto está gostoso, a conversa boa. E é importante a gente ter essa consciência que o Senhor nos trouxe. Mas aqui alguma coisa, como nós voltamos lá para nós, essa parte nossa final, do apóstolo Paulo. Como nós falamos, né? Que ele faz isso com sacrifício. Isso. E cuidar da saúde é sacrificar. Isso. Né? Às vezes nós sacrificamos por uma espiritualidade. Fazemos jejuns, fazemos campanhas. Mas às vezes o cuidado também requer sacrifício. Requer. Né? O controle daquilo que nós gostamos, as festinhas, os encontros. E a gente precisa sacrificar e fazer disso uma disciplina. Para que nós possamos ter uma vida saudável, ter um desenvolvimento da nossa fé, né? E a gente percebe, a gente às vezes vai valorizar depois que perdeu, né? Se eu tivesse feito, e a fé é para ajudar. Isso. A palavra de Deus é para nos dar essa consciência de que nós precisamos cuidar do corpo, valorizar o que temos, porque é o que Deus vai usar. Isso. Vamos facilitar a obra do Espírito Santo obedecendo, né? Eu acho que obedecer é o melhor remédio, é o melhor remédio de prevenção, né? Um dos pontos do fruto do Espírito é domínio próprio, né? Domínio próprio envolve você ir numa festinha e regular o que vai comer, né? Ter o próprio domínio sobre as nossas vontades, as nossas tentações. E isso envolve também isso, né? De se educar para o que vai comer, para o que vai, o número, quantidade de exercício vai ser feita, e na saúde mental, quanto vai se expor ao estresse ou não vai. Então isso tudo tem que fazer parte da nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então temos que cuidar desse templo aqui para poder continuar cultuando, senão... Valorizando, né? Então tá, doutor. Primeiro, doutor Maurício, eu quero agradecer. Agradecer muito, com certeza o senhor nos abençoou. As suas experiências coloca para nós, né, um desafio. Eu saio daqui mais motivado a me cuidar mais. Eu também. Mais motivado a me cuidar mais, a ser realmente o exemplo para aquelas pessoas que nós ministramos, ensinamos
né, na posição que a gente está, de influenciar para esse lado, de motivar e fazer disso de uma forma leve e gostosa, né? Isso, fazer isso de uma forma agradável. Isso, até porque vem pessoas, nós temos nossos filhos em casa e a gente precisa muitas das vezes colocar um freio e ajudando, e a gente tem que entrar na rotina, né? Isso. Nesse sentido. E eu quero agradecer muito. E olha, você vai ter que voltar aqui. Para mim é um prazer, vai Maurício. ter que voltar, a gente conversar mais sobre esse tema tão gostoso. Isso e com aí. certeza, e para que nós possamos viver Isso. o propósito de Deus para a nossa vida. Isso aí. Preparado, né? Apresentar a Deus de maneira aprovada. Isso. Tanto no cuidado do corpo, o cuidado espiritual, o cuidado das emoções, para que nós possamos viver, né, plenamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família, porque eu sempre digo que quando tem um doente na família, a família fica doente. Sim. Isso não é um sintoma que uma pessoa só carrega. Influencia a rotina da esposa, do esposo, do filho, da filha, da sogra, da avó, do avô, acaba envolvendo todos. Isso, né? Porque nós somos amados, nós amamos pessoas se preocupam conosco, nós se preocupamos com pessoas. Isso. E a gente tem que, de alguma forma, né, colocar isso dentro de uma rotina, de uma disciplina que possa influenciar de maneira positiva quem está à nossa volta e a nós mesmos, né? Sabermos que nós não estamos sendo negligentes com o nosso corpo. Isso aí. Eu que agradeço, Maurício, pela oportunidade. Estou à disposição aí. Para mim, eu já disse, é um prazer poder estar aqui batendo um papo desse, né? Foi muito gostoso o papo, passou o tempo muito rápido. Mas porque o assunto é bom e o senhor também colaborou bastante com isso. Não, mas a sua simpatia também foi muito bom. E nós vamos estar sempre à disposição. Agradeço aí a oportunidade de vocês terem aqui toda a organização, o backstage aí também. Obrigado pela parceria aí de todos. E estamos à disposição, Maurício. Então tá. Queridos, nós queremos agradecer você. Você que está assistindo aí ao vivo, você que vai assistir depois. Mas realmente foi uma tarde de edificação e coisas que às vezes nós sabemos, mas que precisamos ser lembrados. E que Deus te abençoe a sua vida. Aqui leva um abraço, Dr. Maurício, para a sua família. Tá? Isso. E todos que estão aí acompanhando a gente. Tirar um dia para a gente ter uma aproximação maior. Tá? Sim. Foi muito bom estar aqui contigo. E até o próximo, queridos. Olha, eu quero que Deus te abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Se você precisa de uma cura, de um milagre, creia que Deus pode fazer. Creia, busque, Deus pode. Mas se Deus está te pedindo alguma coisa para você entrar num processo de cura, entre no processo de cura. Com fé, com a mesma busca, com a mesma intensidade. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. E nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus de maneira saudável, de maneira que Ele mesmo se agrade de nós. Amém? Senhor, muito obrigado por essa tarde tão maravilhosa aqui com o Dr. Maurício, nosso irmão, que nos abençoou tanto, Senhor Deus, com suas palavras, com seus ensinamentos, com seus testemunhos. E queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor abençoe a vida dele, o trabalho dele, Senhor Deus, em cuidar de pessoas. Pai, seja com ele, seja com a sua família. E nos abençoe. Nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa mais uma vez. E que o Senhor, Pai, renova em nós o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito no Senhor. Porque nós queremos te agradar e te adorar também através do cuidado do corpo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Querido, até mais, até a próxima semana. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz.